Olá! Na aula de hoje daremos continuidade para o estudo dos movimentos periódicos, analisando agora o sistema massa-mola. Vamos para a aula? Olá! Na aula passada, a gente introduziu o tema de movimentos periódicos. Vimos o que caracteriza o movimento periódico e estudamos o caso do pêndulo simples. Agora, nessa aula, a gente vai estudar o caso do sistema massa-mola, que também é um sistema que realiza um movimento periódico muito usado e muito famoso em questões de vestibular e na física como um todo. Bom, a gente pode ver que o sistema massa-mola nada mais é do que uma massa, um bloco, acoplado a uma mola que está acoplado em algum suporte fixo. Agora, não existe uma configuração exata. Como a gente pode ver aqui, a massa pode estar à deriva da gravidade, sendo sustentada apenas pela mola, e tem esses outros casos aqui. Por exemplo, a massa pode estar apoiada em uma mesa, em um plano inclinado. Todos esses casos são casos de sistema massa-mola, mesmo que não sejam exatamente fisicamente iguais. Agora, a gente já sabe que esses sistemas são tidos como sistema massa-mola. A gente está assumindo isso, claro, para o caso em que não existe atrito entre o bloco e a superfície ou o ar de nenhuma forma. São sistemas periódicos que têm esse período T igual a 2π raiz quadrada de massa, a massa do bloquinho, dividido pela constante elástica da mola. Agora, de que forma a gente obtém matematicamente esse período aqui, período igual a 2π raiz de massa sobre constante elástica? A gente tinha mencionado na aula passada que entraríamos em mais detalhes sobre de onde vem o período do pêndulo simples. E agora, nessa aula, a gente vai explicar de onde vem, de fato, aquela fórmula do pêndulo simples que relacionava comprimento do pêndulo com gravidade, que aparenta ser completamente diferente dessa fórmula de período do caso do sistema massa-mola, que relaciona massa com constantes elásticas. Parece que a função período está relacionando grandezas diferentes para casos diferentes. E isso não é intuitivo para a gente. A mesma grandeza relacionar outras grandezas diferentes para casos físicos diferentes. Bom, o que acontece é o seguinte: em todos os casos aqui representados do nosso sistema massa-mola, existe uma força F que vai ser igual a Kx mais P. Agora, o Kx, o K vai ser justamente o K da mola, o X vai ser o deslocamento do bloco. Por exemplo, nesse caso, se o bloco cai uma certa distância, essa distância X vai ser o nosso deslocamento, e a mesma coisa para esses outros dois casos aqui. Agora, que outra constante que aparece aqui na força é essa, esse P? Esse P nada mais é do que o incremento da força-peso que acontece em algum dos casos. Por exemplo, nesse caso aqui, da mola e do bloco à deriva da gravidade, a gente sabe que existe uma força P do peso do bloco agindo constantemente aqui no nosso sistema. Agora, nesse caso aqui, existe essa força, só que ela não é exatamente igual ao peso do bloco como um todo, mas sim apenas a uma fração do peso que se encontra na direção aqui do plano inclinado. Mas agora, essa constante não muda com o tempo, ou seja, durante todo o movimento do nosso cubo, essa força não vai mudar, vai continuar sendo sempre, por exemplo, nesse caso aqui, massa vezes a gravidade, nesse caso aqui, massa vezes a gravidade vezes o seno desse ângulo. Portanto, essa constante que adiciona a nossa força não vai mudar com a nossa distância. Então, ela não entra em consideração no estudo do período do nosso sistema, né? Do nosso movimento periódico. Mas agora, de que forma isso se relaciona ao nosso período do pêndulo simples, né? Na verdade, o que acontece é que na dedução do período do pêndulo simples, né? Da fórmula do período para o pêndulo simples, a gente obtém uma fórmula semelhante a essa. Mas no caso do pêndulo simples, a constante que multiplica a deformação do espaço, ou seja, a constante que multiplica a defasagem da massa em relação ao ponto de origem, não vai ser a constante elástica, mas sim vai ser uma constante que vai ser igual a massa vezes a gravidade dividido pelo comprimento. Ou seja,
No caso do nosso pêndulo simples, o que muda não é a situação física, a forma de se calcular o período. O que muda nada mais é do que a constante que a gente vai encontrar multiplicando o nosso x, o nosso deslocamento. No caso do pêndulo simples, não vai ser uma constante elástica. Vai ser esse termo aqui, que é igual ao peso da massa dividido pelo comprimento do pêndulo. Portanto, substituindo essa constante, esse valor, na forma do nosso sistema massa-mola, a gente obtém exatamente o nosso valor do período do pêndulo simples. Portanto, essa é a ligação que existe matematicamente entre o período do sistema massa-mola e o período do pêndulo simples. Isso vem da dedução dessas fórmulas. Portanto, a gente pode concluir com essa aula que o sistema massa-mola é mais um sistema que realiza um movimento periódico. Ele pode aparecer em várias configurações, como essa e essa, mas todas possuindo o mesmo período. Período esse que é igual a 2π vezes a raiz quadrada da massa dividido pela constante elástica da mola. E a gente também mencionou que essa fórmula tem a sua relação com o período do pêndulo simples. Só que no caso do período do pêndulo simples, a constante que multiplica o deslocamento é essa constante aqui, mg dividido pelo comprimento. Muito obrigado.